Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que Ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar cantando o cântico da entrada que nós cantamos. Essa música é o lançamento. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Essa música é um lançamento. Começou hoje a cantarmos aqui na Canção Nova, que ela vai nos conduzir nesse tempo a nossa nova campanha de oração até o final do ano, para que você tenha uma experiência profunda com o nosso Senhor, uma experiência de vida, uma experiência de transformação. Quando uma música ela é composta, que o compositor vai compor aquela música, pelo menos eu espero, que ele reza antes. E sai aquilo que Deus tem para aquele tempo. E é bonita essa música que fala de votar. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família. Quando vem a tempestade, Ele é o quê? Ele é o Senhor. Porque às vezes a tempestade é tão forte, que às vezes a gente esquece que Jesus é o nosso Senhor. Eu lembro de um fato lá no Paraná, quando eu era criança. Chovia muito, nós morávamos, que era perto de um rio chamado Rio de Bagi. E quando a chuva vinha, aquela chuva de vento, arrancava o telhado da casa, arrancava tudo. E nós ficávamos debaixo da mesa escondido para não cair na nossa cabeça pedaço de telha. A gente às vezes não conseguia perceber, Então, às vezes, nossa vida é desse jeito. A tempestade é tão grande que você não consegue perceber que Jesus é o Senhor. Que Ele está te protegendo ali. Ele nos protege, gente. Em todos os momentos da sua vida, lembre disso. Jesus Cristo, Ele é
o Senhor. Da minha vida Ele é o... Quando você estiver doente, Ele é o que seu? É o Senhor. Porque às vezes, quando nós estamos doentes, às vezes é difícil. Não é? Reconhecer Jesus como nosso Senhor. Mas Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Quando você estiver sem ninguém, desprezado, abandonado, Ele é o que seu? Ele é o Senhor. Então, por isso que nesse tempo você vai entrar nessa dinâmica. De saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha vida, mesmo que eu esteja distante dEle. Ele vai ser sempre o meu Senhor. Diga isso para quem está do seu lado, não esqueça disso. Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele não é sentimento, não é emoção, não é arrepio, não é a espinha dorsal se arrepiar toda. Não é isso. Ele é o Senhor. Mesmo sem você sentir nada, Ele é o Senhor. Porque não é sentimento. Por isso que a liturgia de hoje nos convida a nos voltarmos para esse Senhor que é o nosso Salvador. A liturgia de hoje, desse 29º domingo tempo comum, tem como tema a oração, clamor que nasce da nossa pobreza. Só consegue rezar quem é pobre. Quem não é pobre não consegue rezar. Porque o pobre é persistente, né? O pobre fica ali insistindo até que ele consegue aquela senha no posto médico para fazer a sua consulta. Ele madruga. Às vezes até dorme na fila. Chega um dia antes, né? Para conseguir a ficha daquele médico que tanto ele precisa, porque ele não pode pagar a consulta. É ali, olha. Às vezes quer fazer um concurso público, né? Passar o dia inteiro naquela fila quilométrica. Para fazer aquele concurso, é ali, é persistente. O pobre é assim. Então a oração é o clamor que nasce da nossa pobreza. Se você é uma pessoa pobre, não falando pobre materialmente falando, viu gente? Se você é uma pessoa pobre, que depende de Deus, você reza. Quem não é, não reza. Porque já é rico, né? Esquece, não tem mais tempo. Ai, não tenho mais tempo de rezar, padre. Meu Deus, passou o dia, não rezei. Pois é, rico. Diga para quem está do lado, riquinho. Não reza mais, é riquinho. Aí fica assim, reze por mim. Ah, tá. Engraçado, né? Já que a comida é mastigada. Parece um passarinho novo, né? Que a mãe coloca no bico dele a comidinha já. Estamos nessa época agora, na época das pessoas preguiçosas. Que não quer mais rezar. Que é quanto reza. Então a oração, ela é o clamor que nasce da nossa pobreza. O tempo da expectativa pela última vinda de Cristo é o tempo da fé e da oração. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo da fé e da oração, na expectativa da última vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Canção Nova tem essa missão, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que vem nos nossos eventos, que nos vê pela TV Canção Nova, pelas nossas mídias sociais, qualquer que seja que você vê a Canção Nova, algum membro da Canção Nova, a nossa missão é essa, preparar um povo disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo disposto, é o tempo da fé e da oração. Quando o Filho do Homem vier, diz o Evangelho de hoje, encontrará fé sobre a terra? Será, gente? Alguém falou aqui não. Será que essa pessoa é evidente? Falou não, deve ser evidente, né? Não sei. Porque se alguém está rezando hoje, se alguém é ali fiel ali, será que não vai ter alguém de fé rezando ainda? Lembra lá de Moisés, na primeira leitura de hoje? Quando Moisés cansou de rezar, o que aconteceu? Ele teve uma ajuda, não teve?
Quem ajudou Moisés a rezar? Segurava os braços dele? Arão. Moisés baixava o braço, o povo perdia a guerra. Levantava o braço, o povo... Ou seja, como é que eu vou vencer a guerra espiritual? Por meio da oração. Gente, não se vence batalha espiritual sem rezar. A batalha, ela é vencida por meio da oração. A oração que eu vou fazer, a fé e a oração estão unidas. Não existe oração sem fé. Nem existe fé sem oração. Se eu rezo, eu acredito. Se eu acredito, eu vou rezar. Não é mágica. Vou rezar agora e vai cair do céu para mim um saco de dinheiro. Vai cair na sua cabeça um raio bem grande. E vai te queimar, fuzilar. Já ser besta. Isso não é fé? É falta de vergonha na cara. Gente, acontece isso. Eu vou aos tempos, você entendeu o que eu estou falando para você? O pessoal pensa que fé é materialmente. Não é isso. Fé é me levar a viver na expectativa do que o Senhor virá. A fé, ela tem que ser perseverante. Perseverante. É preciso que você creia. Eu acredito que Jesus virá um dia e eu vou com Ele. Você acredita nessa verdade de fé? E por que você fica tão preocupado com as coisas do mundo? Por quê? Por que tanta preocupação com as coisas do mundo? As coisas do mundo não te levam a lugar nenhum. Só a raiva. A estresse. Uma vez eu atendi uma moça, posso contar, que foi confissão, foi conversa, que ela chegou lá com a mãe, naquele local que eu estava, com os cabelos arrancados assim, sabe aquela estufa de cabelo arrancado? Ela arrancava os cabelos. Tanto estresse que ela tinha. Aí eu falei, né, tem que ir num psicólogo, num médico, especialista, para ajudar essa pessoa a trabalhar essa questão, que já está sendo um distúrbio. O estresse. Faz isso. E quantas pessoas hoje desse jeito? Esqueceu que a função sua como cristão é rezar, é orar, é estar ali como Moisés estava, aliás, Moisés, com os braços erguidos, para que a guerra fosse vencida. Porque abaixo daquele morro tinha uma guerra acontecendo. Não sei se você sabe, mas na sua casa tem uma guerra acontecendo. Todo dia, né? Falou aqui. Todo dia na sua casa tem uma guerra. E o que é que você tem feito, alma piedosa? Você tem rezado ou pedido para o outro rezar por você? Ela reza para minha casa. Não, é você que tem que rezar pela sua casa, não é o outro não. Você quer terceirizar as coisas? Tudo hoje é terceirizado, né? Não é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Não é assim que a gente faz? A gente não assume para nós, não traz para nós aquilo que é nosso. Então você sabe, lembre disso, na sua casa é uma guerra tremenda travada na sua casa, que você precisa ser na sua casa Moisés. O Moisés é o intercessor que ficava na brecha. O cristão católico tem que voltar para a brecha da intercessão. Tem que voltar a rezar, porque vocês não rezam mais. Padre, está me acusando. A carapuça amarela cai na cabeça de quem quer. Sabe muito bem como é a sua vida de oração, como é a sua vida de oração hoje. Você sabe o que é uma oração pessoal? Você faz oração pessoal todos os dias? Tem um tempo para você rezar? Você e Deus? Um tempinho certo, todo dia, aquele momentinho certo? Isso é oração pessoal. Padre, eu rezo o texto. Não é oração pessoal. Padre, eu faço isso. Não é oração pessoal. Padre, eu rezo com meu esposo. Não é oração pessoal. É oração comunitária. Padre, eu rezo com a minha vizinha. Também não é oração pessoal.
É oração sua. O pessoal diz de que é pessoa, né? Então eu preciso ter essa experiência com o nosso Senhor. Gente, a oração nos dirige a Deus. Nos dirige a Deus. Se dirigindo a Deus, nós vamos ver que nós somos necessitados de Deus. Nós precisamos de Deus. O homem cheio de Deus é um homem mais feliz. Tem problema? Tem. Mas consegue resolver com muita serenidade. É só observar o seu comportamento no dia a dia. Se eu perguntasse aqui, eu ia ficar até com vergonha de vocês. Como é que você se comporta durante o dia? Que a pessoa que reza, ela é serena, né? Ela é tranquila. Não estou falando que ela é um ET. Não é alienada, ela é tranquila. Ela consegue resolver as coisas com serenidade, porque ela sabe. A oração deu a ela centralidade em Deus. Ela é centrada. A pessoa que reza não se mete na vida dos outros. Ela intercede, mas não se mete. E não traz para si aquilo que não é dela, que não a pertence. A oração cristã é a oração do silêncio. Do silêncio para ouvir a voz de Deus. A oração cristã é a oração do silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu não gosto das orações que falam demais. A pessoa grita, sapateia, planta bananeira. Tem pessoa que é assim, né? Grita, planta bananeira. Ela esperneia diante de nosso Senhor. Para quem está junto, parece que não consegue rezar. Eu falei, gente, que oração é essa esquisita? Escandalosa. Às vezes nem Deus vai conseguir ouvir, porque a pessoa falou tanto. Que não deu nem tempo de Deus respirar. O silêncio. A oração cristã é a oração do silêncio. A oração do silêncio que me leva a ouvir a Deus. Eu tenho escutado a Deus? Não. Com a fé, a oração nasce daí a escuta. Então, quando eu rezo com fé, a oração me leva a escutar a Deus. Daí nasce a escuta de Deus. Eu começo a escutar a Deus por meio da oração. Deus falou com Abraão, lá no começo do Êxodo, sai da tua terra e vai. Ele não viu Deus. Ele só escutou. O homem da fé, né? Então a escuta nasce da fé. Por isso que é importante a oração silenciosa, para que você escute a Deus. Para que você não comece a ouvir vozes que não são de nosso Senhor. E vá te confundindo no seu dia a dia. Porque tem muita gente confusa hoje na igreja. Tem muita gente na igreja hoje que não são mais católicas. Não são. Com muito respeito a meus irmãos, que eu já fui, é oração protestante. É só você observar. Não é oração católica, cristã. Porque não escuta mais. Então, quando eu não escuto a Deus, eu começo a escutar a mim mesmo. Eu começo a criar um Deus que não existe. E esqueci que a minha função é interceder, como foi a função de Moisés, lá no monte, porque tinha um povo guerreando lá embaixo. Então a nossa função é essa, meus amados, é rezar. Mas rezar sem cessar. Rezar dia e noite. Padre, não consigo rezar, mas consegue fofocar. Engraçado, né? Se você rezasse o tanto que você fofoca, já estava no céu. Estou mentindo aqui? Não estou?
Quem concorda comigo, bata palmas. Quem não concorda, não bata. Olha. Não é verdade, gente? Se o mundo tivesse... Se o povo nosso católico rezasse de verdade, existia menos fofoqueiro dentro das igrejas. Não aguento mais tanta fofoca do povo católico. Pensa um povo sem vergonha. São os católicos. Estou mentindo, gente? Pai está me agredindo. É você que é fofoqueiro. Por que está sendo agredido? Porque é verdade, ele não reza mais. Chega na igreja, fica conversando o tempo inteiro. Sai de conversa, aproveitar para rezar na igreja, fica na igreja conversando o tempo inteiro, até a hora de começar a missa é um barulho, quando o padre está na sacristia, que foi Jesus, aquela igreja mesmo é uma feira de farinha. Falando da vida dos outros. Aí sai da igreja do mesmo jeito que entrou. Vou na missa todo dia, padre, mas não se encontra com o nosso Senhor, porque é tão fofoqueira. É tão fofoqueiro. Não reza mais. Pronto, desabafei. E qual o sentido da oração dessa viúva de hoje? É uma oração de súplica. Ela ia todos os dias na casa daquele juiz injusto suplicar uma causa. É uma oração constante ali, chamada de petição na igreja, de súplica. Todo dia ela ia pedir àquele juiz pela causa que ela estava precisando, que eu intervisse. O homem não acreditava em Deus, era uma pessoa sem fé, sem nada. Mas pela constância daquela mulher, ela conseguiu a graça que ela queria. Jesus usa essa imagem para dizer assim para nós. Imagine, se esse homem que era injusto fez isso, imagine o Pai do céu. Ou você acha que ele não escuta o que você pede? Escuta, mas é preciso que você também faça o seu caminho. Ao chegar no tema de hoje, nosso Carós, voltai-vos para mim de todo o coração. Eu preciso voltar para Deus de todo o meu coração. Não é somente com os lábios, nem com a boca, é com o coração. Voltar para Deus do coração é dizer assim, eu volto com tudo. Com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com o meu caráter. Voltai-vos para mim, eu preciso voltar para Deus. Aonde foi que eu me perdi? Se pergunte isso. Daqui a pouco é final do ano. Daqui a pouco é advento. Daqui a pouco, que já está no altar, como é o advento, o roxo vai entrar daqui a poucos dias. E aí? Onde foi que você se perdeu? Aonde foi? Para de culpar as pessoas. É muito fácil arranjar um bode expiatório para culpar. Mas não é verdade isso não, gente. Isso é para justificar. Onde foi que você e eu nos perdemos? Que deixamos de rezar? Que fomos terceirizando a nossa vida de oração? E pensando que acordar de madrugada para rezar o texto na quaresma vai se salvar. Ali é uma oração comunitária, não é uma oração pessoal. Ai, padre, me acordei 40 dias de madrugada para rezar o texto. Já sou santo, falei, coitado de você. Uma oração comunitária, com tantas pessoas junto contigo ali. Foi bom? Foi ótimo, não é ruim não. Nem estou querendo aqui. Estou dizendo para você, mas não é oração pessoal. Você precisa ter um tempo seu com Deus. Sabe fazer um colóquio com Ele? Senhor, estou aqui hoje, por favor, né? É nós dois aqui, tete a tete. Aí vai, falando com o Nosso Senhor ali do seu jeito. E depois escreve. Falei com Deus 5 da manhã. E Ele falou isso para mim. Mude de vida, te vergonha na tua cara. Vou escrever aqui. Hoje eu preciso mudar de vida, te vergonha na cara. Amanhã, novamente, 5 da manhã, eu acordei, rezei, fui rezar e Deus falou isso para mim. Paga o que você deve, sem vergonha.
Então, eu vou pagar minhas dívidas hoje. Fazer o esforço para pagar minhas dívidas. Coisas concretas, meus queridos. Mudança de vida. Como é que eu vou voltar para nosso Senhor todo o coração? Se eu não tenho, eu estou com um monte de coisas, de processos para resolver na minha vida, com os outros também. Por que se eu não fizer isso, uma revisão de vida, eu não vou voltar para Deus de todo o coração. Então a oração me leva a esse processo de purificação, intimidade com Deus e também de mudança de atitude. Aí você não é mais um devoto, você é um discípulo de Jesus, porque tem muitos devotos do nosso Senhor Jesus Cristo na igreja, mas discípulos tem poucos. O discípulo é fiel. O discípulo permanece ali. O discípulo, ele sabe que ele é o Senhor. Ninguém precisa falar para o discípulo quem é o Senhor dele. Nem o mundo vai ditar sobre o discípulo quem é o Senhor dele. Eu sei quem é meu Senhor. Ninguém precisa falar nada não para mim. Uma vez, para terminar, que o tempo aqui está curto, né? Uma vez na casa da minha irmã, cheguei na casa da minha irmã de férias, e lá chegou 2 pessoas, não vou dizer quem é, né, para não expor, de uma religião. E eu dormi na cozinha. Sabe como é casa de pobre, né? Sempre puxadinho. Então a cama ficava na cozinha. E eu dormi na cozinha ali, com a coisa toda, de manhã cedo, no domingo, e chegou essas 2 pessoas, era um casal. Minha irmã acolheu, né, com muito educadamente, sentou. Aí começou a falar do Nosso Senhor para ela. De repente puxou da bolsa uma revista para vender. E insistiu, né? Que ela comprasse aquela revista. Aí eu deixei o negócio correr. Quando ela estava quase comprando, eu fui lá. Aí falei assim: vocês não se respeitam, não? De manhã cedo, na casa das pessoas, batendo na porta para vender Jesus? Não, sim. Vocês estão aqui vendendo revista. Ainda mais impondo para a pessoa comprar a revista. Impondo. Fizeram todo aquele teatro. Falei, não vai comprar não, porque isso é falta de vergonha, falta de respeito. Vocês estão vendendo Jesus para as pessoas forçadamente. Judas Iscariote. A pessoa que não reza, ela vende Jesus. Aonde é que você tem vendido Jesus? Às vezes no salão de beleza, às vezes na fila de banco, às vezes numa rede social, falando mal da igreja, às vezes falando mal da família, às vezes no próprio trabalho que você tem, fala mal, vende Jesus. Como é que as pessoas que não conhecem Jesus vão vir para Jesus se eu vender todo dia? A oração me leva a acreditar quem é Jesus, e eu não vou vender Jesus como se ele fosse uma revista. Como é que você tem rezado ultimamente? Vamos ficar de pé. Dá tempo para rezar? Milena? Vamos rezar então. Canta só um pedacinho da música, viu? Que é longa, né? Vamos rezar então. Pedir ao Senhor que nos dê essa graça de não vendermos Jesus. Levanta as suas mãos se você puder ao céu, como fez Moisés. E agora interceda por uma causa. Dê nome para essa causa que você vai interceder hoje. De repente, gente, na sua casa tem alguém. Eu rezo por um jovem da minha família, um sobrinho, há mais de 10 anos. Que ele tem um vício. Aí tem 2 semanas, ele sofreu um acidente de moto, quebrou a perna, o braço e o pé. Falei, glória a Deus, que ele quebrou o pé, o braço e a perna. Que vai ficar quase 2 meses sem sair de casa. Ou seja, 2 meses sem o vício. Padre, que tragédia. Para você foi, para mim não foi não. Ele não morreu. Está vivo, graças a Deus. Então já pensou? 2 meses e tantos dias sem poder fazer o vício que ele faz todo dia? Então é a sua mão, minha causa foi essa. Qual é a sua causa?
Levanta a mão mais alto que você puder e reze. Nós vamos cantar e rezar ao mesmo tempo. Cantemos e rezemos, solta a voz. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Cantemos. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Solta a sua voz agora no Espírito. Porque somente pelo Espírito Santo que nós vamos entender qual é a nossa guerra. A nossa guerra não é com homens. A nossa guerra são com as forças espirituais. Somente a oração vai dar essa visão espiritual das coisas. É o próprio Senhor quem diz: Pedir. pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar Milagres. milagres neste lugar. Solta a voz, Igreja Católica, e canta. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Então agora é o momento de você derrubar as muralhas que existem na sua casa, na sua família. Então vai rezando, orando e pedindo ao Senhor que intervenha na situação que hoje você vive, na sua casa, no seu trabalho, no relacionamento do seu esposo com a sua esposa, nas situações que você vive em relação aos seus filhos. Vai fazendo isso como o Padre disse, vivendo o seu relacionamento com o Senhor, fazendo a sua oração pessoal, do jeito que você reza, do jeito que você se dirige a Deus. Vai dizendo ao Senhor que Ele é o Senhor da tua casa, que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor da tua família, que Ele é o Senhor de tudo aquilo que hoje você vive, da sua vida financeira. Porque se você rezar, se você introduzir a Deus na sua vida, na sua casa, se você der a Ele o primeiro lugar, as muralhas que hoje te cercam cairão por terra, porque Ele é o Senhor da sua vida. Coloque Ele como o Senhor, como o centro, como o Rei da sua vida e da sua história. Aquele pecado que você até hoje não conseguiu vencer, coloque Jesus no centro da sua vida e você vai vencer este pecado. Aquela situação de vício, como o Padre trouxe na casa dele, como também tem na minha casa, na sua casa, o Senhor vai derrubar essas muralhas. Você é a porta, você neste momento é a porta de entrada para o senhorinho de Jesus na sua casa. Por isso, vai rezando na linguagem do Espírito, permitindo que Deus reine, em primeiro lugar, na casa do seu coração, e depois que Ele possa alcançar a todos aqueles que você convive, a todos aqueles que Deus te destina, aqueles que são os membros da sua casa. Vai rezando, reza na linguagem do Espírito. Cantoria
com toda a força de quem quer derrubar as muralhas. Se eu orar,